todos e todas. Vamos conversar um pouquinho mais agora sobre crise convulsiva. Se você tem muita curiosidade, ou já presenciou uma cena, com certeza essa aula vai servir para você. Vocês também que são profissionais de saúde, que vão ser futuros profissionais, vai ser muito interessante. Meu nome é Anne Carolina das Chagas Bandeira e sou a professora que estou com vocês hoje. Falando um pouco sobre crise convulsiva. Primeiramente, vamos entender um pouco desse conceito de crise convulsiva. Crise convulsiva são episódios de atividade motora, sensorial e psíquica anormais. Pode ser um deles isolados, de forma focal, ou pode ser generalizado. Corriqueiramente, o generalizado traz mais impacto a nível social, mas todos são importantes. Isso acontece por quê? Decorrente de descargas súbitas e excessivas a partir de neurônios cerebrais. Em geral, são súbitos e transitórios, ou seja, em alguns minutos a crise convulsiva ela vai passando. Professora, pode ter recorrências? Pode ter recorrências. Então, é muito importante a gente saber fazer, agir no momento correto, no momento preciso. Principais causas de uma crise convulsiva: defeitos cerebrais congênitos ou adquiridos, distúrbios metabólicos, aí pode ser ou hipoglicemia, hipocalemia, hipernatremia, ou seja, aumento ou diminuição de açúcar no sangue, muito pouco potássio no sangue, muito sal, muito sódio, hipernatremia. Então, todos esses distúrbios eletrolíticos podem gerar crise convulsiva. Edema cerebral, hiperpirexia, que na verdade, gente, é temperatura elevada. Muito comum em quem? Em crianças, né? Crianças que têm uma febre muito elevada. Pode acontecer o quê? Pode acontecer de ter crises convulsivas. Hipóxia cerebral, infecções cerebrais, lesões cerebrais expansivas, cânceres e hemorragias, traumatismos e uso de drogas diversas, listas e listas. Então, no geral, esses são os motivos que causam a crise convulsiva. O que nunca, jamais eu devo fazer numa crise convulsiva? Não impeça o movimento da vítima. Ela não tem controle sobre essa situação. Então, apenas certifique-se que nada ao redor irá machucar ela. Então, afaste tudo numa sala de aula, por exemplo. Você afasta tudo que está ao redor, pede ajuda às pessoas, afasta, protege a cabeça. Nunca coloque nada dentro da boca da vítima. Ela tem esses espasmos que travam os dentes e ela não consegue soltar. Se for um dedo, pode ser grave para a pessoa que fizer isso. Mas também não coloque nenhum objeto, que pode quebrar o dente da vítima, pode lesionar a mucosa da boca, porque são muito fortes os espasmos, né, da crise. Não jogue água no rosto, não dê tapa no rosto da vítima, não precisa tirar as roupas da vítima, nada disso deve ser feito. Na crise convulsiva, eu vou falar um pouquinho daqui a pouco o que nós devemos fazer na crise. Como procede a crise convulsiva? Primeiramente, reavalie a cena. Faça uma avaliação primária da cena. Está tudo ok na cena? Certo. Primeiro ponto, vítima está convulsivando, ou ela, às vezes, algumas pessoas que têm epilepsia, ela pode dizer assim, não, eu acho que eu vou ter uma crise. Então, você deita a vítima no chão e protege a cabeça. A proteção da cabeça pode ser com uma mochila, um pano, um tapete, protege a cabeça da vítima. Mantenha a vítima em posição lateral. Por que a gente mantém, né, em posição lateral? A gente sempre vê bastante essas cenas em alguns filmes. Mantenha ela lateralizada para quê? Para a salivação, que a gente vai chamar de cialorreia. Essa salivação excessiva vai fazer o quê? Ó, cair para o lado e não broncoaspirar, a pessoa não engasgar com a própria saliva. Também a gente tem a língua do paciente. Essa língua, ela pode fazer o quê? Ela pode descer. E se ela descer, ela vai obstruir o quê? A via aérea. Então é importante que ela fique de lado, certo? Porque aí ela fica com esses dois, a língua fica para o lado, a saliva cai para o lado e ela não tem esses perigos de obstrução de via aérea. Manter o paciente sempre calmo, no ambiente seguro, avaliar a necessidade de contenção, mas olha bem como é isso. Quais são as contenções que a gente pode fazer? Segurar a cabeça, proteger um braço, tirar os objetos que estão ao redor da vítima e avaliar a vítima logo após que ela acordar, né? Olha, perguntar para ela o nome dela. Muitas vezes a vítima
ela volta com muita dor de cabeça por conta da crise, ela volta inconsciente ou então um pouco desorientada. Aqui está uma cena que vocês podem olhar, né? Tem uma vítima com crise convulsiva, e aí a gente tem a vítima deve ser colocada de lado, né, para ela respirar melhor, e caso tenha, vão também vai sair pelo lado. Observe que ele não lateralizou o corpo inteiro, não precisa. A cabeça já é suficiente para a gente conseguir abrir essa via aérea, não permitir que a língua obstrua e também que a saliva ou vômitos sejam escoados para o lado que a vítima tiver colocado a cabeça. Aí, aqui já tem uma proteção na cabeça, ela protegeu a cabeça da vítima, se não, ela protegeu a cabeça da vítima com a própria mão, né? Mas o mais recomendado é usar algum objeto acolchoado, e aí ela lateraliza a vítima. O ideal é sempre você se manter se contendo a cabeça. É o ideal, tá? E aqui eu finalizo crise convulsiva com vocês, lembrando que há muito preconceito ao redor dessa doença. A verdade é que a crise convulsiva ela pode ser por várias causas, etiologicamente, por várias causas clínicas. Então é importante que quando a vítima volte, você mantenha a privacidade da vítima, converse, explique, sem contar, né, que quando se volta de uma crise convulsiva, que a gente chama clônica e tônica, que é no corpo inteiro, muitas vezes os esfíncteres, eles são perdidos, né? São relaxados, e aí a vítima pode ter defecado, urinado, isso gera muito desconforto para quem acontece esse tipo de situação. Então você também trabalha com esse lado mais humanizado, conversa com a vítima, isola no ambiente, né, fechado, onde vocês possam conversar. E uma coisa importantíssima, levar para a unidade de saúde. Ah, mas teve uma crise, está tranquila. Leva. Pode acontecer outra crise, pode ocorrer que essa vítima venha ter outra convulsão. E pode ser que você não esteja lá também para ajudar. Ela pode cair, ter um traumatismo. Então, ó, orientação. Pós-crise convulsiva, chamou ajuda, é importante chamar ajuda. Se o serviço médico chegou no local, ótimo, eles vão levar. Se não, encaminhar essa pessoa para a unidade básica. Obrigada e aguardo vocês. Até mais.